Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a perfeita continuação dos evangelhos dos últimos domingos. Nós podemos nos lembrar que há 2 domingos atrás nós víamos Jesus chegando a Nazaré, sua terra, e sendo rejeitado pelos seus compatriotas e também por alguns parentes. Depois ele envia os discípulos em missão. E enviando-os em missão, 2 a 2, eles, como vimos no evangelho da semana passada, realizam grandes coisas. Agora, nós vemos Jesus recebendo os discípulos de volta. E o texto diz que os enviados, os apóstolos, reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. O texto de São Marcos, logo no início do capítulo 6, diz que os parentes de Jesus foram tentar demovê-lo de continuar com a sua missão, porque ele não tinha tempo sequer para comer. Ou seja, aqui o que nós vemos é um desdobramento da missão de Jesus. Aliás, a própria palavra apóstolo significa, de certo modo, um desdobramento. Ou seja, o enviado é uma espécie de núncio, de arauto, de legado que vai levar a mensagem de um outro e que porta consigo a missão de um outro. Portanto, aqui eles são enviados por Jesus, carregando a sua mensagem, carregando a sua própria missão, e ao mesmo tempo sofrendo exatamente as mesmas privações que ele sofreu. Se Jesus não tinha tempo nem para comer, agora os enviados também não têm tempo sequer para comer. O que o texto, portanto, está nos dizendo é que esses enviados continuam a missão de Jesus. Eles são os apóstolos. Eles são os representantes de Cristo. Eles são os legados do Senhor. E exatamente porque eles não são o Senhor, mas são legados do Senhor, o texto diz que eles se reuniram com Jesus e contaram tudo que haviam feito e ensinado. Ou seja, os apóstolos precisam dar contas daquilo que eles ensinam e daquilo que eles fazem. Eles não são senhores da sua mensagem. Eles não falam de si mesmos. E, portanto, aqui nós temos o Evangelho como que falando àquela comunidade de São Marcos. Os apóstolos têm que dar contas da mensagem que eles pregam. Porque eles são apenas legados. Eles não podem adulterar a mensagem e eles não podem fazer nada que seja o oposto da mensagem. E mais ainda, eles têm que fazer exatamente
aquilo que o seu Senhor lhes mandou fazer, aquilo que o seu Senhor fez. Por isso Jesus lhes leva para um lugar deserto, para descansar um pouco. O texto continua dizendo: então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Ou seja, eles se recolhem para um restauro, para um descanso. Jesus se preocupa, em primeiro lugar, com os seus 12, mas ao mesmo tempo, aqui, nós temos como que uma imagem do Velho Testamento projetada no texto. Por quê? Todos nós nos lembramos que os 12 patriarcas de Israel foram para o Egito, no tempo da carestia, sob o governo de José. Portanto, aqui o texto também está fazendo referência a esse novo povo de Deus, que vai para o deserto, para como que reproduzir a mesma história daquele povo que houvera sido libertado por Deus desde o Egito. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Vejam, o texto nos diz que eles reconheceram que eram ele, mas reconheceram que eram eles, ou seja, Jesus e os apóstolos. O texto é muito eloquente porque mostra a continuidade da missão de Jesus em seus apóstolos. Os homens olham para eles e, reconhecendo-os, diz o texto, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Tamanha era a ansiedade, tamanho era o desejo de receber do Cristo as suas palavras de vida eterna. Então chegamos ao versículo 34, que é, por assim dizer, com que o alvo da liturgia de hoje. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Aqui a palavra compaixão é a famosa palavra splanchnizomai, ou seja, ele se comoveu em seu íntimo, em suas entranhas, porque eram como ovelhas sem pastor. Essa locução, ovelhas sem pastor, é uma locução que aparece no Velho Testamento. Nós vemos, por exemplo, no livro dos Números, no capítulo 27, Moisés falando sobre isso. Diz o texto: Moisés falou então a Yahvé, dizendo que Yahvé, Deus que dá espírito de vida a toda a carne, estabeleça sobre a comunidade um homem que saia e entre à frente deles e os faça sair e entrar, a fim de que a comunidade de Yahvé não seja como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, Moisés estava pedindo um líder para o povo de Israel. Um líder que conduzisse o povo até a terra prometida. E Yahvé disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem no qual há espírito, impõe a mão sobre ele, manda-o ficar de pé diante do sacerdote Eleazar e diante de toda a comunidade, e à vista deles institui-o no cargo. Põe sobre ele parte da tua autoridade, para que toda a comunidade dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele ficará de pé diante do sacerdote Eleazar,
que consultará por ele, Yahvé, segundo o rito dos Urim. Eram 2 objetos que o sacerdote carregava no peitoral. De acordo com sua resposta, sairá e entrará, ele e todos os israelitas com ele, toda a comunidade. Ou seja, o texto de Números 17 fala de uma transferência de autoridade. Do mesmo modo que também aqui no Evangelho de São Marcos, os enviados, os apóstolos, recebem como que uma transferência de autoridade. Acontece que Moisés transfere a autoridade para Josué. Não nos esqueçamos que o nome Josué é o mesmo nome de Jesus. E agora é Jesus que transfere a autoridade para os seus apóstolos. Com uma finalidade: para que o povo, para que a multidão não fique como ovelhas que não têm pastor. Não permaneça como ovelhas que estão abandonadas, que não estão sendo lideradas, que não estão sendo corrigidas. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias, o qual era sacerdote no templo de Jerusalém, e que recebe o encargo de uma palavra incômoda para interpelar justamente o povo de Israel, mas especialmente os sacerdotes. Ele repreende os sacerdotes. Ele diz: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes, e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós, e castigar a malícia de vossas ações. Depois ele diz que vai reunir de novo o rebanho, e diz: suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Notem, Jeremias está falando dos maus pastores como sendo sacerdotes de Jerusalém. Aqui, no texto de São Marcos, estes novos pastores, portanto, são os novos sacerdotes, que irão, com a autoridade e o poder de Jesus, levar a vida, a segurança, a paz, a verdadeira palavra para todas as nações. Todas as vezes que no Velho Testamento aparece essa menção a ovelhas perdidas, nós estamos falando de ovelhas perdidas no meio do perigo e do risco de morte. Por exemplo, no final do primeiro livro dos Reis, quando Acabe está quase saindo em guerra junto com o rei Josafá, aparece o profeta Miqueias e ele diz: vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. E Yahvé disse: eles não têm dono, cada um volte para a sua casa em paz. O que acontece depois desse texto? Eles vão para a guerra e Israel perde a guerra. Ou seja, eles sucumbem à morte. Eles não conseguem garantir a sua subsistência. Sem o verdadeiro pastorado, as ovelhas correm risco de vida. O profeta Zacarias, falando sobre os pastores de Israel, diz: pedi a Yahvé chuva no tempo da chuva tardia,
Yahvé é quem faz os relâmpagos, ele lhes dá chuva abundante, e a cada um a erva do campo. Pois os terafins, os ídolos, falam iniquidade, os adivinhos veem mentiras, os sonhos falam coisas vazias, em vão consolam, por isso vagam como ovelhas, afligem-se, pois não têm pastor. Ou seja, o povo de Israel, justamente por não estar sendo ensinado, por não ter pastores que cuidem do reto ensino para ele, vaga no perigo, corre o risco de vida. São como um rebanho completamente abandonado, que não é levado para o seu pasto. Jesus aparece aqui diante desse povo como Deus diante do povo no meio do deserto, que precisa ser levado para a terra prometida e que necessita, portanto, de uma liderança que lhes ensine a obedecer a Deus, a escutar a voz de Deus. E isso não é uma coisa qualquer. Isso para ele, para o povo, é uma questão vital. O Salmo 22, 23, que lemos como Salmo responsorial, está falando disso. Quando o salmista diz: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, nem o mal eu temerei. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Do que o salmista está falando? Ele é a ovelha que está correndo risco de vida. Ele começa dizendo: Yahvé é o meu pastor, eu não faltarei. Essa seria a tradução mais literal. Ou seja, eu não faltarei. Eu não irei morrer. Eu confio em Yahvé que ele não me deixará morrer. Ele vai me proteger do meu inimigo. Ele vai me proteger neste julgamento que pode ter como resultado a minha pena de morte. Yahvé é o pastor que me conduz, eu não faltarei. Pelos prados, campinas verdejantes, ele me leva a repousar, a descansar. Para águas repousantes me encaminha, restaura as minhas forças. Exatamente a cena do Evangelho. Jesus que leva as ovelhas para o restauro. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Ou seja, o seu nome é pastor. Portanto, ele me faz andar por um caminho seguro. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, a minha frente é o banquete de comemoração pela salvação da pena de morte. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. O inimigo, o acusador, é aquele que está olhando a celebração de fora. Com óleo vós ungis minha cabeça. Ele é rei. E por isso o salmo é aplicado a Davi. O meu cálice transborda. E o salmo termina: felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor, no templo do Senhor, eu habitarei para sempre. No templo do Senhor eu vou apresentar o meu sacrifício perpétuo de ação de graças. Não é de se admirar que o último verso do Evangelho de hoje seja este. Jesus viu uma numerosa multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas.
Pastor é aquele que ensina. Pastor é aquele que traz uma palavra fresca de Deus, que direciona o coração de toda aquela multidão dispersa e a faz caminhar deserto adentro, rumo à sua completa libertação. Não é sem razão que a continuação do Evangelho é a cena da multiplicação dos pães. Assim como Deus alimentou o povo no deserto com maná que caía do céu, Jesus alimenta o povo com um novo pão, que ele multiplica. Ele lhes dá pão, mas ele também lhes dá peixe no meio do deserto. Ele lhes dá peixe. Ou seja, nós temos aqui uma imagem da igreja. A igreja que ensina a palavra e nos alimenta com os sacramentos, especialmente com a Eucaristia, com o pão vivo descido do céu. Dentro da igreja, nós somos um rebanho protegido pelo Senhor, desde que nós estejamos sob a custódia de pastores que são representantes dele, que são legados dele, que nos conduzam verdadeiramente para o outro lado, isto é, para o outro lado do Jordão, como Josué, que fez o povo passar pelo Rio Jordão, pelo outro lado das águas do batismo, pelo outro lado, para uma vida sobrenatural, para o outro lado, para a vida eterna. Que o Senhor não deixe de suscitar pastores que levem até o final dos tempos esse mesmo legado de Jesus Cristo. Pastores que se preocupam com a vida das ovelhas. Pastores que lhes querem, dia após dia, alimentar com alimento sólido, com bom pasto, com um pasto seguro. Para que as ovelhas não percam a vida sobrenatural, não corram o risco de se condenarem. Naquela condenação cujo nosso grande inimigo, o acusador, quer nos atirar de maneira impiedosa. Que nós sejamos ovelhas, ovelhas dóceis, ovelhas mansas, ovelhas que se deixam guiar, ovelhas que se deixam ensinar, pois o coração do Senhor se compadece por nós. Ele nos olha com vísceras de misericórdia, com entranhas de compaixão, porque Ele não nos quer desorientados. Ele quer que nós caminhemos sempre sob a luz e a força da Sua palavra.